Olá você, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Deus e Eu, uma versão simplificada do Deus e Elas. Isso mesmo, o nosso podcast mudou de nome e vem novidades por aí. Eu sou Losane Winter e separei um devocional do Deus Me Ouve para compartilhar com você durante o tempo que passaremos juntas. Desde já agradeço a sua companhia e espero que esta reflexão realmente abençoe a sua vida. Nosso tema de hoje é Onde Estamos, baseado no texto de Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Assim escreve Marlena. Tirei um dia de folga do trabalho para ter um pouco do silêncio e da solitude que eu tanto precisava. Tinha muito pelo que agradecer, mas lutava interiormente com algo sobre o qual queria conversar com Deus. Enquanto eu estava sentada num banco do parque e olhava para um lago, notei um sabiá procurando comida. Enquanto o observava tirar uma minhoca da terra, lembrei-me de Mateus 6,26. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Senti Deus me dizendo que Ele proveria minhas necessidades à medida que eu buscasse o seu reino todos os dias. Não preciso me preocupar nem me esforçar para que algo aconteça. Minha parte é obedecê-lo fielmente, confiar nele e descansar em seu poder de realizar o que eu não consigo. A preocupação nada acrescentará à minha vida, apenas subtrairá coisas dela. Afinal de contas, meu Pai Celestial conhece perfeitamente as minhas necessidades. Eu escolhi essa meditação porque o versículo que a embasa fala de algo que eu experimentei há 26 anos. Pois bem, quando eu estava na minha cidade natal, né, há anos atrás, eu tive a plena convicção de que eu deveria me mudar para Curitiba. E realmente aconteceram muitas coisas antes dessa mudança que testificaram que era essa a direção de Deus para a minha vida. E então, além dessa certeza, o que eu tinha era apenas um lugar para ficar e nada mais. E para mim foi um grande passo de fé no Senhor. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu me preocupei em fazer foi procurar por um emprego. Eu queria realmente me estabelecer antes de buscar uma igreja, mas as coisas não saíram conforme eu tinha planejado. Então, certo dia, uma vizinha me convidou para ir com ela a uma igreja perto de casa, e eu fui. Naquele dia, um pastor convidado estava pregando, e ao final do culto, a esposa dele fez um apelo para um trabalho voluntário com crianças. Deus tem uma forma peculiar de falar comigo. Meu coração disparou e só vinha à minha mente: inscreva-se, inscreva-se. Naquele momento, uma luta travou-se dentro em mim, pois, apesar da minha convicção para estar em Curitiba, eu discutia com Deus sobre a minha sobrevivência nesse lugar totalmente desconhecido e novo. Eu não preciso dizer, né, quem de fato ganhou essa batalha, quem foi o vencedor. Então eu fui convencida por ele, pelo Espírito de Deus, e me inscrevi nesse programa de voluntariado em obediência à ministração do Espírito no meu coração. Mas não pense que foi algo fácil para mim. Assim, imediatamente um turbilhão de coisas começaram a passar pela minha mente por eu não buscar primeiro um trabalho.
Então, o versículo de Mateus, esse versículo de Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas, ou em outra versão, todas essas coisas lhe serão acrescentadas, foi ministrada pelo Espírito no meu coração de uma forma inusitada, como eu não tinha experimentado antes, embora já conhecesse esse texto. Ele me aquietou de tal forma que eu não tive dúvidas de que, de fato, Deus estava me conduzindo na vontade dele e que ele proveria o necessário para mim, independentemente do que os meus olhos ou do que ou da luta, né, que poderia se travar aí. E isso realmente era apenas o começo do que o Senhor faria a partir desse passo que eu dei. Então, durante 9 meses, foi como se eu tivesse em um deserto, uma caminhada desafiadora, humanamente falando, porque foi nesse tempo que Deus me ensinou a depender dele e realmente ver o quanto ele era o Senhor de todas as coisas, inclusive da minha vida. Ele agiu sendo o meu provedor de várias formas. Inclusive, ele trouxe pessoas à minha vida que se tornaram família e são até hoje. Ele agiu em meu interior de uma forma inigualável, pois algo maravilhoso que eu aprendi foi ser filha de Deus. Eu me encontrei dentro da paternidade de Deus. Isso foi libertador e terapêutico ao mesmo tempo. Então eu pude concluir que esse deserto ao qual Deus me levou, ou seja, os primeiros meses morando aqui, foi na verdade um lugar onde Ele me purificou, foi um lugar de provisão e de presença de Deus. Foi basicamente o reino de Deus, como Paulo define em Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois bem, para encurtar a história, após esses 9 meses sendo voluntária, eu fui contratada pela denominação ao qual esse projeto pertencia. Então, eu comecei a trabalhar exatamente nessa instituição. E eu não posso deixar de considerar esse tempo como um tempo de uma certa gestação nos propósitos do Senhor para o que viria a seguir. Essa denominação, eu permaneci nela trabalhando, ministerialmente falando, por 16 anos, até o Senhor me direcionar para Ministérios Pão Diário, onde eu trabalho por praticamente 9 anos. E eu decidi, ou eu desejei relatar isso para declarar a você, não apenas com os lábios, mas com a minha vida, o quanto Deus é fiel e provedor para com os seus filhos. Eu entendo, desde então, por experiência, que nem sempre Deus nos concede o que queremos, mas Ele nunca nos nega o que realmente nós necessitamos, e isso é graça. Obviamente, nós temos necessidades legítimas, tanto que o próprio Cristo as cita em Mateus 6,26 como beber, comer e vestir. E ao constatar isso, ele nos chama para confiar em sua fidelidade e provisão, bem como nos convida a observar os pássaros, visto que eles dão testemunho dessa fidelidade e provisão todo o tempo. Como que eu poderia dizer, né? De que Jesus tece essa argumentação, ele nos tranquiliza
porque Jesus afirma que nossas necessidades não estão ocultas aos olhos do Pai. Ele conhece e sabe de todas elas. E ele ainda declara que somos muito mais valiosas que os pássaros. E ele usa essa analogia, ele traz esse exemplo exatamente para tranquilizar o nosso coração e nos desafiar a descansar no cuidado e na provisão do Pai. Então eu acredito que nos é oportuno, sim, diante do que a gente conversou até agora, refletirmos sobre onde e como estamos. Estamos buscando o reino de Deus, de fato. Estamos confiantes na provisão do Pai, ou preocupadas, ansiosas com o dia de amanhã e com tantas coisas no nosso dia a dia. Vale lembrar aqui o que a Marlena mencionou no texto dela, de que a preocupação nada nos acrescenta e ainda nos impede de usufruir a paz de espírito, o descansar em Deus e na sua providência. Acredito que, a despeito das nossas necessidades básicas, a nossa maior carência, de fato, é da presença do Senhor em nós e conosco. E sendo assim, que a gente venha realmente cuidar de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, o que não é um lugar geográfico, mas sim a pessoa de Jesus Cristo. Então, para finalizar, eu deixo aqui uma tarefinha. Leia Mateus 6, 25 a 34 e ouça pessoalmente a voz de Deus falar ao seu coração. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Assim diz Paulo em Efésios 3, 20, 21. Então, amada, que a minha vida e a sua vida seja esse manifestar da glória de Deus, um testemunho vivo da provisão e do cuidado de Deus em todo o tempo. Até.